saúdo a todos os irmãos com a paz do Senhor. Nós estamos de volta com os nossos vídeos. Aqui fala com vocês Luiz Cuyanga, administrador deste projeto de Provocações Teológicas. Depois de muito tempo a gente ficou sem fazer a gravação dos nossos vídeos, hoje então lançamos o nosso primeiro vídeo do ano 2024. Bem, no dia de hoje nós trazemos um tema muito interessante que tem vindo a preocupar bastante a comunidade evangélica religiosa no contexto angolano. Mas antes de poder anunciar este tema, eu quero fazer a leitura bíblica no livro de Provérbios, capítulo 13, no seu versículo 11. O dinheiro ganho por meios ilícitos logo acaba. A riqueza conquistada com trabalho árduo cresce com o tempo. Aqui o grande sábio Salomão, ele nos fala, nos alerta a percorrermos por meios lícitos de conquistar o dinheiro. Ou seja, ele não está proibindo a luta, o labor para alcançar dinheiro, mas ele está indo contra os meios ilícitos para conseguir dinheiro. Bem, eu fiz essa leitura bíblica porque hoje nós queremos compartilhar com todos vocês o seguinte tema, que fica em ponto de interrogação. Bater ficha é pecado? No nosso país, nós temos algumas casas das apostas, nós temos Elefante Bet, Prêmio Bet, ainda temos Banco Bet. Bem, comparando com outros países, ainda há muitas casas de apostas por ali que não entraram no nosso país. Mas o número de aderentes às casas das apostas tem sido consideravelmente enorme, a tal ponto que os cristãos, os religiosos, também têm vindo a aderir às casas das apostas. Com este crescimento de cristãos religiosos aderirem às apostas, fica uma outra preocupação. Não terá sido uma estratégia de Satanás de fazer as pessoas caírem numa armadilha? Não será um meio ilícito bater ficha, fazer apostas, quer online, quer apostas físicas? Bem, vamos abordar sobre este assunto. Nos acompanhe e você pode também deixar o seu comentário ali por baixo, que será muito útil. E também você pode deixar uma pergunta no meu WhatsApp ou no meu Facebook, para podermos responder. Refiro-me uma pergunta de uma inquietação que você tem sobre um determinado tema, porque este tema que eu trago aqui me foi feito por vários irmãos que têm muita preocupação em busca da verdade, querem viver com a consciência tranquila, querem não profanar os ensinos bíblicos, querem não cair nas armadilhas do inimigo, querem não se conformar com este mundo, mas viver de acordo com a palavra de Deus, carecendo de um esclarecimento, de uma explicação. Então eles fizeram esta pergunta. Talvez você tenha também uma pergunta concernente outro assunto, e você pode fazê-lo, e nós poderemos abordar aqui com os nossos vídeos aqui no Provocações Teológicas. Bem, a palavra pecado vem do grego amártia, que vem significar desviar-se do alvo, errar o alvo. Então, se nós dissemos que bater ficha é pecado, estamos a dizer que erramos o alvo. Que alvo é este? Que alvo nós devemos atingir e que nós erramos? Bem, errar o alvo na Bíblia Sagrada refere-se exatamente da palavra de Deus. A palavra de Deus nos orienta para ir a um caminho e nós
nos desviamos daquele caminho. Logo, nós devemos nos perguntar, concernente esta questão de fazer apostas, aderir à casa das apostas, bater ficha, nos desviamos de um ensinamento da palavra de Deus? Terá em algum momento o povo que bate ficha desobedecido aos ensinamentos de Deus? Vamos lá ver os argumentos que muitos apresentam. O primeiro argumento que muitos apresentam para dar a legitimidade à afirmação de que bater ficha é pecado tem a ver com experiências sensoriais, tem a ver com as experiências particulares que certos indivíduos foram tendo com as apostas. Vão pegando certas pessoas que acabaram de cair na ruína pelo fato de aderirem às apostas. Vão pegando vários exemplos. Muitas pessoas que não souberam gerir o seu dinheiro, muitas pessoas que foram dominados pelo desejo ilícito de enriquecer, tiveram uma experiência trágica, não souberam gerir o seu dinheiro. Então encontram-se em ruínas. Nós vemos pelas redes sociais pessoas contando histórias de outrens que viveram de forma alarmante. A pergunta que eu coloco é lógico, é lícito as experiências de individualidades servirem como padrão para todo mundo? Antes de responder essa pergunta, vamos ao intervalo e não sair daí. Estamos de volta ao nosso programa. Esta é a nossa segunda parte do vídeo com o tema Bater ficha é pecado? Você está a acompanhar provocações teológicas. Bem, nós começamos por apresentar os argumentos comumente apresentados como sustentação de que bater ficha é pecado. E na primeira parte eu deixei uma interrogação. É lícito pegar a experiência de individualidades para ser regra de todo mundo? Primeiro, deixa eu dizer o seguinte. Não é uma prática da Igreja Ortodoxa pegar experiências particulares para definir regra para todos. Não pode a experiência de uma pessoa ou de um grupo de pessoas servirem como a voz de Deus no meio da igreja. Nós temos apenas a voz de Deus na igreja, que é a palavra de Deus. Tal como a própria expressão diz, a palavra de Deus. Ao invés de recorrermos às experiências de outras pessoas, nós devemos recorrer à palavra de Deus. E veja um dos grandes problemas de apontar experiências particulares. Você pegou a experiência de certas pessoas que deram-se mal com as apostas. Por acaso você esqueceu que também há pessoas que deram-se bem com as apostas? Por acaso há experiências de pessoas que deram-se mal com as apostas anula as experiências daqueles que deram-se bem com as apostas? Se a experiência negativa que as pessoas têm com certas coisas serve como base para que aquilo não seja feito, então nós devíamos dizer que conduzir é pecado, porque você faz ideia quantas pessoas tiveram uma experiência negativa com a condução?
Também devíamos dizer que o uso da energia é pecado, porque você faz ideia de quantas pessoas tiveram uma experiência negativa com a luz? O uso da arma, devíamos dizer que é pecado, porque faz ideia de quantas pessoas tiveram uma experiência negativa com a arma? Então, por que nós, por causa das experiências negativas de certas pessoas, não dizemos que essas coisas sejam pecados? Porque nós entendemos que essas coisas em si não são pecados. Se tem pessoas que tiveram experiências negativas com essas coisas, essas mesmas coisas podem ser usadas de forma correta melhor, para o benefício do ser humano. Logo, adotar experiências negativas de certas pessoas não é legal, não é legítimo para sustentar de que seja pecado aquela situação. Agora, olhando para a voz de Deus, não encontramos na Bíblia Sagrada, que é a palavra de Deus, que as igrejas mencionam como regra de fé e prática, não encontramos nenhuma proibição clara, nenhuma proibição objetiva. Nem sequer é possível fazer uma dedução lógica, válida, da própria palavra de Deus para afirmar que, por causa das experiências desses indivíduos, pelo fato das pessoas terem dado-se mal com aquilo, seja isto pecado. Bem, há outra justificação que outras pessoas usam para poder argumentar, para poder sustentar a afirmativa de que seja pecado bater ficha, é a questão do enriquecimento fácil, ilícito. Obviamente, o livro de Lucas, no seu capítulo 12, verso 15, diz que todo tipo de ganância é pecado. Bem, a grande questão que fica é: bater ficha, enriquecer-se facilmente? Se você conversar com as pessoas que batem fichas, você vai entender que muitas das vezes eles têm mais perdas do que ganham. E aqueles que ganham, você também vai compreender da parte deles de que envolveu muito esforço. Só para conectar, não é, com o texto que também alguns usam, que é Gênesis capítulo 3, versículo 19, quando Deus vai dizer para Adão, após a queda, que do teu suor comerás. E alguns vão apontando que bater ficha é comer não do seu suor. Então converse com as pessoas que já ganharam, de que envolveu esforço, envolveu cálculos, envolveu investimento. Assim conforme qualquer indivíduo faz investimento financeiro, estes também fazem investimento, mas só que na casa das apostas. É necessário estudos. E só para chamar também a atenção, hoje em dia as coisas estão tão evoluídas que hoje as casas das apostas são bem semelhantes com qualquer indústria. As casas das apostas hoje são atividades profissionais. Tem pessoas que se especializam nesta área, que estudam
e que fazem investimento racional. É como qualquer investidor que investe o seu dinheiro em algo esperando lucrar. E você vai me dizer que alguém que vai investindo esperando um lucro maior daquele investimento que faz está enriquecendo-se facilmente? Não há sustentabilidade nessas afirmações. Outros vão pegando o texto de 1 Timóteo capítulo 6, do verso 9 e 10, aonde a Bíblia claramente proíbe o amor ao dinheiro. Bem, ali nós vamos culminar o nosso vídeo trazendo essa pequena reflexão. O ato de bater ficha em si não é pecado. Agora, nós precisamos também chamar a atenção àqueles que batem ficha. Isto não é suficiente para vocês baterem palma, para vocês ficarem tranquilos. Porque, é claro, conforme mencionei no livro de 1 Timóteo, há uma advertência bíblica quanto ao amor ao dinheiro. Bater ficha em si não é pecado. A questão está nas intenções por detrás desta ação. Se porventura existe em si o desejo, o amor ao dinheiro, ali sim, não somente no bater ficha, mas como em qualquer investimento que fazeis pelo amor ao dinheiro, é pecado. O amor ao dinheiro acaba por provocar grandes danos na pessoa. Vejamos que no livro de Mateus capítulo 6, o próprio Senhor Jesus Cristo, se a memória não me falha, no versículo 24, o próprio Senhor Jesus Cristo chama o dinheiro de Senhor. Ele vai dizer: não podemos servir a dois senhores. Iremos aborrecer um e amar o outro. Não é possível levar os dois, adorar os dois. E lembramos de que o dinheiro é a única coisa que o Senhor Jesus Cristo chama de Senhor. Por quê? Porque o dinheiro tem tomado o coração de muita gente. O dinheiro tem sido o patrão, o senhor de muita gente. O dinheiro em si não é errado, mas o erro é quando somos dominados pelo dinheiro. Nós devemos possuir dinheiro, não devemos ser possuídos pelo dinheiro. Porque quando isto acontece, logo você não estará prestando adoração a Deus, mas ao dinheiro. Porque não se pode servir a dois senhores. No seu coração haverá uma grande idolatria ao dinheiro. Então, bater ficha em si não é pecado, mas devemos analisar as intenções por detrás desta atividade. Se for amor ao dinheiro, então é pecado. E não somente no bater ficha, lembrando, mas em qualquer investimento financeiro que fazeres, se for por amor ao dinheiro, então isso é pecado. Se não for, não tem nenhuma condenação bíblica quanto a isto. Logo, para aqueles que conseguem ter o controle, porque requer mesmo controle, porque onde envolve investimento e lucro, também facilmente cai-se na irresponsabilidade financeira. Mas para quem tem a maturidade de fazê-lo sem ser dominado pelo dinheiro, sem idolatrar o dinheiro e assim deixar que Jesus Cristo e o dinheiro estejam em competição no seu coração, façam com tranquilidade. Deus abençoe a todos.